Meus amigos, minhas amigas, é uma alegria mais uma vez retornar esse diálogo aqui com vocês. Nós estamos começando o Conversas Impertinentes, onde nós iremos tratar de temas sempre atuais, temas da semana, temas que são impactantes na nossa vida social e sempre refletir a partir da perspectiva do cidadão, a partir da perspectiva daquele que no dia a dia experimenta e vivencia os desafios e as oportunidades que a nossa própria vida social vai nos trazendo. Eu me propus, nesta nossa conversa de hoje, tratar sobre o enfrentamento à pandemia e tratar a partir de 3 palavras que eu acho que são extremamente significativas. Eu tive a oportunidade e o desafio o ano passado de ser secretário municipal de saúde durante o início da pandemia, no mês de março. Nós estávamos de janeiro até o mês de fevereiro, com todo um planejamento, com toda uma organização de ações a serem executadas ao longo do ano de 2020, quando no mês de fevereiro nós já temos as primeiras notícias acerca da Covid-19, do novo coronavírus. E ao mesmo tempo isso foi nos deixando preocupados no sentido de que impactos isso teria ou se afetaria o nosso país, quando na realidade no mês de março nós tivemos já o decreto de calamidade pública federal e as medidas que foram sendo tomadas nos Estados Unidos, nos municípios de lockdown. Então tudo algo que aconteceu assim muito rapidamente e nos colocou diante de uma situação crítica, de uma situação extremamente inesperada, embora já soubéssemos do que estava acontecendo na Europa em relação ao novo coronavírus e na própria China, mas ninguém imaginava que isso fosse chegar com tanta rapidez aqui no Brasil como chegou e afetando imediatamente os municípios brasileiros. Então nós queremos conversar com vocês sobre 4 palavras que eu acho extremamente importantes de serem refletidas acerca do enfrentamento da pandemia. A primeira é tensão, a segunda, coesão e a terceira, adesão. Coronavírus é um vírus que se transmite na relação entre humanos, e ele tem uma velocidade gigantesca nessa transmissão, é conhecido como SARS-CoV-2, que causou esta pandemia global, desestabilizando o planeta em março do ano passado, e que teve um impacto importante nas nossas vidas. Eu lembro no primeiro dia em que nós tivemos que suspender todos os serviços e decretar o fechamento da cidade. Foi assim algo extremamente preocupante para todos nós. Tamanha a responsabilidade de como gestor público naquele momento da saúde de enfrentar algo desconhecido por todos nós ainda. A equipe médica, de enfermagem, os agentes comunitários de saúde, o conselho municipal, todos os atores, o prefeito, quer dizer, toda a equipe de gestão, tendo que lidar com algo extremamente novo e que nós não tínhamos uma dimensão temporal de quando isso iria acabar, de tal maneira que nós já estamos em abril de 2021 e ainda estamos enfrentando esta pandemia. Então nós vamos iniciar essa nossa conversa sobre a pandemia tratando da primeira palavra, tensão, que é isso que nós sentimos no primeiro momento, mas que também é reflexo de todo um processo histórico vivido no Brasil desde 2014, 2016 e 2020. O país vive este tensionamento ao longo desses últimos anos e a pandemia acelerou isso, de tal maneira que hoje nós estamos todos numa situação
de estresse social. Talvez isso seja um elemento extremamente interessante para refletirmos essa polarização, que ela não é só política, embora ela tenha uma ressonância política muito forte, mas ela reflete uma situação de tensão que o país vive num longo período. E podemos também perceber que esse tensionamento vai se dar no campo também sanitário, no campo da saúde pública, quando nós tivemos a necessidade de adquirir equipamento de proteção individual para todos os trabalhadores da saúde, nos deparamos com a incapacidade do mercado de oferecer esses equipamentos, nos deparamos com um aumento absurdo de preços desses equipamentos de proteção individual, máscara, luva, avental, propés, toucas, equipamentos que já são rotinas no serviço de saúde, mas que não tinha a dimensão de uso que passou a ter a partir de março a abril do ano passado, colocando a gestão numa situação extremamente crítica para a aquisição desses equipamentos. Então, mais um elemento de tensão colocada no sistema de saúde, a aquisição desses equipamentos de proteção individual. Então, produtos, a redução de serviços, porque nós tivemos que suspender vários serviços, por exemplo, o serviço odontológico, o serviço de atenção psicossocial, o serviço de fisioterapia, o serviço de atendimentos especializados. Então, foram serviços que tiveram que ser fechados em razão da probabilidade de aglomeração de pessoas nesses serviços, pela insuficiência de materiais de proteção individual suficientes para toda a equipe, e principalmente pela necessidade de entender, enquanto equipe, em que medida nós poderíamos garantir os recursos necessários e suficientes que naquele momento não estavam disponíveis, porque nós não tínhamos recursos financeiros suficientes para a aquisição desses materiais, que passaram por um aumento exacerbado de preço. E tivemos também uma tensão industrial, considerando que o próprio setor industrial não estava preparado, né, para a capacidade produtiva de fornecer tanto equipamentos de proteção individual, como medicação que naquela época estava se propondo serem medicações para o tratamento do novo coronavírus. Então, foi um conjunto de questões que vinham se colocando diante da pandemia que se tornou extremamente crítico na perspectiva da gestão. E como cidadão, nós podemos pensar o quanto isso impactou, né, na vida das pessoas a partir do momento em que todos aqueles serviços e toda aquela estrutura social que estava disponível por um dado momento parou. E agora o que fazer diante de uma situação dessa, né? Eu tive a oportunidade de, ao longo do ano de 2020, eu não faltei um dia ao trabalho. A minha equipe, uma parte significativa da equipe de gestão, foi contaminada pelo novo coronavírus. Graças a Deus, eu não tive Covid. Procurei seguir todas as medidas protetivas e garantir aos trabalhadores as medidas protetivas, de tal maneira que em vários momentos, em razão da ausência ou insuficiência dos equipamentos de proteção individual, como gestor, tive que tomar a decisão de suspender o funcionamento dos serviços para proteger a população e proteger os profissionais de saúde, o que não foi compreendido naquele momento, porque o que a comunidade precisava era do serviço, mas numa situação crítica, um gestor precisa tomar decisão. E a decisão ela tem que ser sempre em favor da vida. E naquele momento circunstancial, a decisão era suspender temporariamente e correr atrás dos equipamentos de proteção individual
para o retorno imediato dos serviços de assistência à população. Então veja o nível de tensão em que todos nós estávamos colocados, tanto o gestor, a população, os profissionais de saúde e a sociedade em geral, diante de uma pandemia que se inicia numa perspectiva global. Então você não tinha equipamento de proteção individual ali em União, aqui em Teresina, em São Paulo, em Nova York, no mundo todo. Então nós tivemos que superar paulatinamente esse desafio a partir da organização e do planejamento. E aqui um item importante, com a participação da sociedade, através do Conselho Municipal de Saúde, que teve um papel extremamente importante, como continua tendo hoje, a participação da sociedade por meio do Conselho, de certa forma monitorando, orientando também a partir de um olhar da comunidade, né? Então foi um desafio muito grande. O que nós ainda continuamos enfrentando, porque mesmo com a vacina, né, um ano depois, nós podemos ainda concluir a insuficiência da segurança, tanto da vacina quanto da capacidade de vacinação no país. Nós estamos em torno de 10% da população vacinada, isso é muito pouco. Os cientistas apresentam que para nós termos uma certa tranquilidade seria necessário em torno de 60% a 70% da população vacinada para que nós voltássemos a uma certa normalidade. Então a tensão ela continua, na medida em que nós estamos inseguros ainda em relação a probabilidade rápida de uma retomada desta normalidade. E, aliás, é importante dizer que nós deveremos retornar com uma nova normalidade, né? Porque novas necessidades que nós tivemos que incluir na nossa rotina, elas vão passar efetivamente a ser parte do nosso cotidiano, como, por exemplo, a higienização das mãos, né? A manutenção do distanciamento social, né? A necessidade de ter uma melhoria no sistema de saúde capaz de enfrentar as pandemias, porque há probabilidades de que novas cepas do vírus, né, que estão surgindo, inclusive já tem a cepa brasileira, inglesa, quer dizer, nós temos essas novas cepas que estão trazendo essas preocupações, até mesmo acerca do efeito das vacinas. E, obviamente, isso tensiona a situação econômica mundial, na medida em que esse tempo em que o país, né, os estados, os municípios brasileiros e também de outros países enfrentam com uma desconfiança e, ao mesmo tempo, uma inquietação de como nós vamos voltar ou vamos construir uma nova normalidade. Então nós estamos vivendo uma crise a partir de março do ano passado. Se nós olharmos, tempos de crise sempre geram novas oportunidades de mudança, de transformação. Então a pandemia ela tem gerado também novas possibilidades de nós pensarmos a nossa vida social, a nossa vida econômica, a nossa vida cultural, né, os modos de trabalho, de maneira que o tempo atual ele nos convida a uma outra palavra que eu trouxe para a gente conversar nessa noite, que é coesão. A necessidade de nós colocarmos a nossa força pessoal, a nossa força profissional, a nossa força social, política e econômica numa perspectiva de compreender esta nova realidade que nós estamos vivendo e colocarmos numa sinergia para que a gente consiga superar os desafios que são presentes nessa pandemia. Então aqui eu acho que os governos estaduais e os governos municipais têm tido um papel político e estratégico de coesão fundamental,
para o enfrentamento da pandemia no Brasil. E não tem faltado críticas, mas ao mesmo tempo é importante considerar que sem esta coesão de estados e municípios a situação seria ainda muito mais crítica, porque permitiram ao longo deste ano, né, de março do ano passado até agora, nós chegarmos a determinadas conclusões que são extremamente importantes, como por exemplo, é necessário tomar medidas rigorosas, muitas das quais que desagradam ao setor econômico, desagradam à população, mas tem como finalidade preservar a vida das pessoas, e como o gestor não pode se furtar a isso, porque é tarefa do gestor garantir as condições de vida da população, e muitas vezes as medidas restritivas elas são olhadas apenas por um viés, o viés econômico, que ele é importante, ele é estratégico, mas ele precisa ser pensado do ponto de vista ético, em que neste momento, nesta conjuntura, o principal é garantir e assegurar a vida das pessoas. O governo federal tem tido também um papel importante de assegurar a transferência de recursos para os estados e para os municípios, o que tem sido feito, né, de forma ainda insuficiente para efetivamente se dar conta das necessidades de compras, de aquisição, né, de organização dos serviços, por exemplo, de UTIs, que coloca de fato a percepção de que nós ainda tínhamos uma condição de alta complexidade num nível ainda muito insuficiente e ineficiente, com a necessidade de melhorar, e aí veja que a própria pandemia traz também essa oportunidade, da necessidade de melhorar a qualificação profissional dos profissionais de saúde. Então, portanto, a exigência de uma política de educação permanente para os trabalhadores da saúde. Nos deparamos ainda em março do ano passado, até mais ou menos o mês de junho, julho, com a necessidade de treinar as equipes de saúde e a dificuldade de identificar profissionais habilitados dentro das necessidades de assistência. Então, é uma pauta importante que a pandemia traz, de nós termos que aperfeiçoar, estruturar os serviços e qualificar os trabalhadores da saúde para lidarem com situações diversas, né, adversas como essa da pandemia. E aqui o agradecimento aos profissionais de saúde que estão na linha de frente, muitos dos quais perderam suas vidas nesse enfrentamento porque contraíram a Covid-19, muitos que se contaminaram, se curaram e retornaram ao serviço. Então, um reconhecimento do trabalho desses profissionais que demonstram uma coesão, né? Demonstra uma força comprometida em cuidar daqueles que precisam do serviço de saúde. Então, aqui uma coisa interessante é a gente compreender o que significa essa palavra coesão, né? Significa coerência de um pensamento. Então, precisamos cada vez mais que a sociedade brasileira volte o seu pensamento para a vida. Proteger a vida das pessoas. São mais de 370 mil brasileiros que já perderam a vida com a Covid-19. E quantas pessoas próximas a nós. Eu perdi um primo, já perdi alguns amigos que a gente acompanha pelas redes sociais, perderam a vida pela Covid-19. Né? Nós precisamos de coesão política. Até hoje nós não temos uma linha nacional que permita ter efetivamente um plano nacional de enfrentamento à pandemia. Nós tivemos agora alguns avanços que eu acho que são extremamente importantes com a criação da CPI da pandemia. Acho que muito mais do que uma questão policial, ela é uma questão de reflexão sobre as medidas que foram tomadas e as medidas que precisam efetivamente ser tomadas pela sociedade, pelos governos, pelos empresários, possibilitando efetivamente esta coesão social.
A terceira palavra é adesão. E ela está imediatamente ligada às outras duas: tensão, coesão e adesão. O dicionário vai nos dizer que adesão diz respeito à participação, a um ato de aderir. Mas para aderir, a gente precisa saber o que é que a gente está aderindo. É preciso uma tomada de consciência. Até agora, nós temos tido medidas que foram importantes, mas com pouca adesão. Com adesão consciente. Aquela que permite nós enfrentarmos a crise com coragem, com determinação, com vontade de superarmos os desafios que a pandemia tem nos trazido. Então, a adesão às medidas de proteção, que são tão simples, né? Lavar as mãos com água e sabão, ou usar o álcool em gel ou etílico a 70%. Manter o distanciamento social. Isso é uma medida tão simples e que a gente tem uma enorme dificuldade de entender quando, por exemplo, nós estamos em umas filas, seja no supermercado, ou numa farmácia, ou num outro comércio, que está ali demarcado no chão, né, os locais em que as pessoas devem permanecerem ao longo do atendimento, e as pessoas não se esforçam para cumprir essa medida. Nós vemos as pessoas coladas uma na outra, e são sabedoras de que é esta forma que pode causar a contaminação. Então, aderir a esta medida simples de manter o distanciamento. Isolamento social nos casos em que as medidas precisam ser rigorosas, como, por exemplo, os municípios que tiveram que fazer lockdown. Por exemplo, o município de Araraquara, em São Paulo, que está tendo resultados importantes e impactantes após quase um mês de lockdown, medidas duras, rigorosas, de controle de entrada e saída na cidade, mas que estão tendo resultados importantes. Nós temos o exemplo da Inglaterra, em que se passou quase um mês de lockdown, em que a economia e as pessoas estão retomando. E o cuidado, novamente, é porque às vezes quando a gente sai, parece que saiu da prisão, então todo mundo volta àquelas aglomerações. Isso é um sinal de que não houve adesão. O que está havendo é um cumprimento de uma medida institucional. Nós precisamos avançar para que cada um de nós, eu, você, tomemos consciência de que precisamos aderir voluntariamente, conscientemente, no cumprimento dessas medidas simples. Por exemplo, de manter o distanciamento social. A outra é garantir no enfrentamento à Covid-19 algumas ações que são extremamente importantes. Primeiro, a necessidade de fazer o rastreamento e o monitoramento através do busca ativa. Aqui no Piauí, no Brasil, é uma experiência que tem sido muito significativa, também há vários países, através da testagem da população. Quando secretário, e nós tivemos a grande preocupação, juntamente com o prefeito, de assegurar a testagem da população, de tal maneira que quando nós fomos fazer a abertura do setor econômico, nós testamos todos os profissionais que atuavam no setor econômico da cidade, no centro da cidade. Isso permitiu que nós identificássemos pessoas que estavam retornando ao trabalho, que estavam infectadas com a Covid-19, que puderam retornar para suas casas, seguir os protocolos e retornar
com toda a segurança ao trabalho, evitando de contaminar outras pessoas. Então, o rastreamento, a busca ativa é essencial para que a gente consiga reduzir o índice de infecção. Então, essa é uma tarefa importante para os municípios, é uma tarefa que os governos estaduais têm feito e é uma tarefa importante que o governo federal precisa fazer para que a gente consiga avançar de forma consciente, com a aderência da população às medidas sanitárias que são fundamentais para enfrentar a Covid-19. A outra é a organização dos serviços de assistência à saúde, desde a atenção primária, o funcionamento das unidades básicas de saúde, dos serviços da atenção primária, a assistência de média complexidade e alta complexidade. Então nós inclusive estamos enfrentando agora a falta de medicações essenciais para as pessoas que são entubadas. Isso é inadmissível, é impensável que em um ano a gente não conseguiu no país resolver este problema. E é um desafio aos gestores, os secretários municipais, secretários estaduais, ao ministro da Saúde, de encontrar uma solução imediata para isso. E pensando que nós precisamos superar os desafios que foram colocados, ideológicos, acerca da pandemia. A pandemia é um problema de saúde pública mundial e que, portanto, a solução também é global. Ela vai exigir de todos um comprometimento em assegurar que todos tenham as condições de acesso às medicações, aos equipamentos, ao treinamento, não é? E que as pessoas tenham essa adesão consciente para o cumprimento das medidas. O isolamento para nós brasileiros, isso é doloroso, é cruel, considerando que nós somos um país em que a afetividade, a proximidade, a vivência, o toque, os vínculos são muito fortes. Então esse isolamento de um ano tem nos causado um nível de ansiedade, de estresse e até de depressão, exigindo a organização dos serviços de saúde mental, os centros de atenção psicossocial, os serviços de psicólogos e psiquiatras, além de outros profissionais que são demandados para as pessoas que tiveram Covid e ficaram com sequelas, que precisam de tratamentos especializados, fisioterapeutas, educador físico, dentre outros profissionais, fonoaudiólogo, e dentre outros profissionais que estão sendo acionados pós-Covid. E outra preocupação que vem chamando a nossa atenção é a necessidade efetiva de um pacto social. Um pacto social. Essa é a palavra, pacto. Ou nós fazemos um pacto, e aqui é importante chamar todos os políticos, os líderes sociais, os líderes empresariais, os líderes religiosos. É momento de fazermos um pacto social pela vida, integrando todos esses atores, e principalmente você cumprindo as medidas de proteção. Então, com essa intenção que eu quis conversar com vocês nesta noite, trazendo essa preocupação da necessidade de nós seguirmos firmes. Esta crise ainda não acabou, mas ela também trouxe várias oportunidades. Vejamos, com a pandemia nós pudemos vislumbrar a importância do trabalho home office. Nós descobrimos, e o setor econômico está descobrindo, de que muitos trabalhos e muitos deslocamentos em que as pessoas ficavam horas no ônibus, ou no seu próprio carro, ou no trem, ou no metrô em direção ao trabalho, é desnecessário. Elas podem fazer seu trabalho de casa.
e com resultados importantes, com cumprimento de metas, né? Reduzindo despesas, reduzindo o estresse do percurso, como eu já falei anteriormente. Então, é uma nova oportunidade que se coloca para a questão do trabalho. Ao mesmo tempo, a pandemia trouxe o desafio do emprego, porque muitas indústrias e muitos comércios, muitos negócios tiveram que fechar as portas. Mas aí traz uma reflexão para todos nós acerca de que novas oportunidades surgiram e emergiram nesta pandemia da criatividade, da ousadia, né? Da luta pela vida. Então, é um convite para que a gente consiga olhar a crise como uma oportunidade de transformação, uma oportunidade de mudança. Mas o convite, então, é que agora a gente tome ciência desta realidade, tome consciência das medidas que precisam ser cumpridas por todos nós e que possamos fazer uma aderência a essas medidas e possamos ir construindo as alternativas possíveis, viáveis, para que a gente supere a pandemia. Que possamos, né, avançar na vacinação da população, que a CPI da Covid possa trazer luz para a necessidade de um planejamento nacional efetivo, em que todos os atores sociais possam se comprometer com uma agenda política, econômica, social para o enfrentamento da Covid-19. Nós tivemos até agora mais de 370 mil pessoas que perderam sua vida. Então, que nós possamos ser solidários com todas essas famílias, nos colocarmos no lugar, né? Então precisamos desenvolver a empatia. Estamos num nível de tensão ainda tão grande em que essa palavrinha, que é uma palavra mágica, a empatia, ela precisa emergir com maior profundidade na nossa vida social, né? Nos colocarmos no lugar do outro, em todos os aspectos. Nos colocarmos no lugar do empresário, nos colocarmos no lugar do paciente que teve Covid ou que perdeu um ente querido, nos colocarmos no lugar do gestor, seja o prefeito, seja o governador, o presidente, e procurarmos, a partir de nos colocarmos no lugar do outro, fazer a crítica, mas a crítica no sentido de compreender, de entender, de propor, de questionar, de sugerir e de refletir sobre as medidas assertivas para nós enfrentarmos o coronavírus. Então é tarefa de todos nós. Então, para ir já finalizando a nossa conversa de hoje, eu tive uma inspiração hoje através de uma frase da Santa Teresa de Calcutá, que diz o seguinte: o que eu faço é uma gota no meio de um oceano, mas sem ela o oceano será menor. Obrigada, Santa Teresa, por esta sabedoria nesta frase tão profunda, em que se cada um fizer a sua parte, do seu lugar, de forma empática, nós superaremos esse desafio. E não tenhamos medo da CPI da pandemia, tá? Um alvoroço no país em relação a isso. Eu acho que a CPI vai ser extremamente importante para que juntos possamos pensar o enfrentamento da Covid-19 de forma sistêmica, de forma organizada. O poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário e a sociedade. Somente juntos nós venceremos essa pandemia. Agradeço a todos que acompanharam, desejo uma boa noite e muitas bênçãos.